Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Scribus. Na aula de hoje nós veremos aqui as demais guias da caixa de propriedades de um quadro de texto, beleza? Mas antes, como sempre, eu já vou pedindo aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Scribus, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, a como utilizar o Scribus de forma profissional, nós temos um curso completo de Scribus do básico ao profissional em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, então aqui nós vamos continuar aqui com o quadro de texto que trabalhamos na aula anterior. Estou aqui com a nossa caixa de propriedades aberta. O que a gente vai fazer agora? A gente já viu aqui a guia XYZ, né, que a gente faz aqui as configurações básicas do texto. Vou fechá-la e vamos ver aqui as demais guias. Então aqui, por exemplo, na guia sombra, eu posso inserir uma sombra sobre esse meu quadro de texto, beleza? Então, aqui no caso eu tenho que habilitar a opção contém sombra, beleza? Note que ele já inseriu uma sombra aqui nesse meu texto. Aqui eu posso configurar esse deslocamento no eixo Y, beleza? Também posso configurar no eixo Y, também posso deixar aqui com 2 milímetros no eixo Y, por exemplo. Posso aplicar um desfoque a esse sombreamento aqui do texto, tá vendo? Posso modificar a cor desse sombreamento, beleza? Eu posso colocar um verde, né? Eu posso colocar um vermelho, beleza? Posso colocar aqui, modificar a cor desse sombreamento aqui. Posso reduzir aqui o sombreamento, né? Deixar aqui em 50%, por exemplo. Ele praticamente removeu aqui o sombreamento. Posso reduzir também a opacidade desse sombreamento. Posso reduzir a opacidade em 50%, por exemplo, beleza? Aqui eu mexo no modo de mistura, né, desse sombreamento. Eu posso escolher aqui a opção escurecer, multiplicar, a opção tela, luz dura, luz suave, exclusão, queimar, saturação, luminosidade, beleza? Eu posso modificar aqui os modos de mistura aqui desse meu sombreamento de texto, beleza? Aqui eu posso marcar a opção conteúdo encobrir na sombra ou herdar a transparência do objeto, beleza? Que aí ele retorna ao meu sombreamento original, beleza? Então aqui são as opções de sombreamento do texto. A guia forma, ela basicamente vai repetir essa opção aqui, ó. Tá vendo? Ela vai fluir o texto ao redor de um quadro. Você pode aplicar essa opção tanto a um quadro de imagem, né? Se você estiver trabalhando com um quadro de imagem ou no quadro de texto, você pode habilitar essa opção de fluição de texto ao redor do quadro. Tanto diretamente no quadro de imagem, que nós vimos nas aulas anteriores, como aqui no quadro de texto, beleza? Então aqui você tem o fluxo de texto ao redor desabilitado, fluxo de texto em torno da moldura, beleza? Que é o que já está ocorrendo aqui. Aqui o fluxo de texto ao redor da caixa delimitadora, fluxo de texto ao redor da linha de contorno, e o fluxo de texto em volta do caminho de recorte da imagem, beleza? Você pode fazer essas opções aqui. Você também pode editar aqui
as formas, né, do quadro de texto. Então, por padrão, ele vem como um quadro mesmo, um quadrado, mas você pode modificar para elipse, né? Note que aqui ele modifica o formato do texto para uma elipse, tá vendo? Um triângulo retângulo, tá vendo? E aí é o mesmo esquema do quadro de imagem. Você pode dar formas aqui ao seu texto aqui dentro do seu quadro, beleza? Você também pode colocar o seu texto em forma de seta, tá vendo? Você pode ir brincando aqui com o seu quadro de texto aqui, mexendo aqui nessas opções de forma, beleza? Então, vou deixar aqui no quadro mesmo. Aqui em editar você pode fazer as edições aqui dos nós, né? Se você estiver trabalhando com vetores, né? Tiver convertido o seu texto em vetor, você pode trabalhar com nós aqui dentro desse seu quadro de texto. E aqui você tem a opção de arredondar as bordas aqui do quadro de texto, tá vendo? Você pode arredondar aqui as bordas aqui do seu quadro de texto aqui, e o seu texto ele vai se adequando aí a essas configurações de borda que você vai acrescentando, beleza? Aqui em linha, né? Você estabelece o tipo de linha aqui ao redor aqui, né, que vai contornar aqui o texto, o quadro onde o texto está inserido. Então você pode inserir aqui uma linha contínua, que é o padrão, beleza? Só que nesse caso aqui, assim como no quadro de imagem, para você ver aqui as configurações do contorno, antes a gente tem que vir aqui e configurar as cores, tá vendo? Então você pode selecionar aqui tanto a cor do preenchimento do quadro quanto do traço. Então por padrão ele vem em nenhum. Mas aqui se você selecionar a opção de preenchimento em cores, e eu selecionar aqui um preto, ele coloca o fundo do quadro em preto. Se eu selecionar um azul, ele coloca o azul. Então ele vai colocando as cores aqui, a cor do fundo do quadro de texto de acordo com o que eu vou configurando. Se eu venho aqui em traço, né, eu modifico aqui a cor aqui do quadro, tá vendo? Eu selecionei azul, ele mudou aqui a cor para azul. Para vermelho ele modifica para vermelho, e para preto, e assim sucessivamente, beleza? Aqui no preenchimento, por exemplo, né, eu posso selecionar uma cor sólida, como posso inserir um gradiente. E aí basta eu selecionar aqui o gradiente, tá vendo? Aqui eu tenho a ponta inicial e aqui a ponta final do gradiente. A ponta inicial aqui está selecionada, tá vendo? Ela está em vermelho. Eu posso escolher uma cor inicial, por exemplo, eu posso escolher aqui um vermelho. E aqui, ó, nessa ponta final, se eu clicar aqui em cima, eu seleciono a ponta final, eu coloco aqui um azul, por exemplo. E ele aplica um gradiente aqui no fundo do meu quadro de texto, né? Do vermelho para o azul, ok? Beleza. No modo de preenchimento, eu também posso escolher a opção de rachura. Ele insere uma rachura, tá vendo? Aqui no fundo desse meu quadro de texto, ok? E aí você pode configurando aqui as cores da linha, da rachura, tá vendo? Pode configurar aqui a cor do plano de fundo, beleza? Você pode aí mexer aqui nas configurações do jeito que você desejar. Beleza. Aqui no traço a gente configurou a cor do traço para azul. Posso também colocar um gradiente na cor do traço. E aí, beleza, eu configurei a cor aqui do tracejado. Se a gente voltar aqui na parte da linha, eu já posso aqui selecionar aqui o tipo de linha, beleza? Já fica melhor de eu ver aqui. Eu posso uma linha tracejada, pontilhada espaçada. Eu posso selecionar o tipo que eu quiser. Posso aqui modificar a largura da linha, a espessura da linha. Por exemplo, se eu colocar aqui com 3 milímetros, der um Enter, ele já coloca aqui, né, o meu quadro com 3 milímetros. Inclusive ele aplica um sombreado a essa minha borda, tá vendo? Posso modificar aqui as bordas desse meu quadro. Se eu clicar aqui na setinha, tem a opção de junção chanfrada, tá vendo?
de junção arredondada, ou você pode deixar em junção angulada, que é o padrão que ele vem. Aqui em terminações, ele por padrão vem em ponta aguda, mas eu posso modificar também em ponta quadrada. Ele modifica só a ponta aqui do meu quadro. Ponta arredondada, tá vendo? Então eu posso mexer aqui nessas configurações. Vou deixar em ponta aguda mesmo, beleza. E aqui em transparência você aqui faz as edições aqui dos efeitos de preenchimento, né? Tanto do preenchimento como da linha aqui do quadro de texto, beleza? Você pode configurar aqui no caso da linha a opacidade, né? Você pode reduzir aqui a opacidade. Tá vendo que ela reduziu aqui a opacidade? A opacidade aqui da nossa linha. Se você retornar para 100, ela retoma 100% de opacidade. E aqui você pode selecionar o modo de mistura, beleza? E aqui no preenchimento a mesma coisa. Você pode mexer aqui na opacidade e modificar aqui o modo de mistura aqui desse modo de preenchimento. Você também pode modificar aqui o gradiente, né? Você pode inserir aqui um gradiente linear ou radial, beleza? Aqui você edita aqui a transparência aqui, tanto do preenchimento quanto do contorno aqui do nosso quadro de texto, beleza? Bom, com esse quadro aqui selecionado, se a gente clicar com o botão direito aqui dentro, ao invés da gente vir em propriedades, vir aqui em propriedades do conteúdo, o que acontece? A gente mexe aqui nas propriedades do texto, ou seja, o conteúdo que está inserido no quadro de texto. Em propriedades, a gente mexe nas propriedades aí do quadro de texto em si. Nas propriedades do conteúdo, no caso aqui as propriedades de texto, a gente mexe nas propriedades aqui do texto. Então aqui nessa caixa, como a gente já viu na aula anterior, a gente modifica aqui a fonte, tá vendo? O tipo de fonte. O peso dessa fonte, né? Se ela tiver, né, mais de um peso, ok? Aqui você pode selecionar bold itálico, tá vendo? Ela tem a opção de bold itálico, de bold, né? Você aqui configura a fonte. Aqui você configura o tamanho da fonte, tá vendo? Você vir na setinha aqui, eu clicar aqui diretamente, você altera o tamanho da fonte, a altura, né, no caso da fonte. Aqui você configura aqui, né, o espaçamento entre linhas, né? Espaçamento entre linhas fixo, o entrelinhamento fixo, espaçamento entre linhas automático, alinhar a grade da pauta, beleza? Aqui você mexe no alinhamento aqui do texto. Aqui você, aqui você mexe no espaçamento entre as linhas, né, do seu texto. Aqui você modifica o alinhamento, né? Alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita, justificar o texto, justificado, ok? Aqui você modifica as opções de teclado, aqui no caso, se você trabalha, por exemplo, com o idioma que contenha caracteres especiais. Aqui você seleciona o estilo de parágrafo, né, que você configurou previamente aqui no menu editar estilos, né, na barra de menu. Você pode deixar estilo de parágrafo padrão ou configurar o estilo que você tem aí configurado, beleza? Aqui você configura o estilo de caracteres padrão, de caracteres, né? Ele vem aqui no estilo padrão, mas você também pode configurar novos estilos de caractere. Beleza? Então aqui você configura esses efeitos. Aqui você tem outras guias aqui, onde você configura a cor e efeito, né? Então aqui no caso, você altera aqui a cor do texto, tá vendo?
Aqui você altera a cor do texto. Aqui você altera a cor do plano de fundo do seu texto. Beleza? Ele aqui, no caso, ele não pega o fundo do quadro, né, de texto, ele pega apenas o fundo aqui do texto, tá vendo? O fundo do conteúdo, no caso do texto, beleza? Aqui você mexe na opacidade, né? Então, por exemplo, se você selecionar aqui um verde, por exemplo, ele aqui ele dá uma opacidade, tá vendo? Ele reduz a opacidade aqui desse fundo, ok? Mesma coisa aqui no estilo, né, da cor, você pode alterar aqui, reduzir a opacidade do seu texto, tá vendo? Ele dá uma reduzida, uma transparência aqui no seu texto. E aqui você tem outras opções de configuração, né? Você pode aplicar aqui um sublinhado ao seu texto, tá vendo? Aqui você pode sublinhar apenas as palavras. Aqui você insere um subscrito, tá vendo? Aqui você aplica o efeito de sobrescrito. Aqui você transforma o seu texto, coloca o seu texto em caixa alta. Aqui você coloca todo o texto em caixa baixa. Aqui você risca todo o seu texto. Aqui você faz o contorno aqui do seu texto, beleza? E aqui você sombreia o seu texto. Você aplica um sombreado aqui ao seu texto, beleza? Bom, essa aqui foi a aba de cor e efeitos. Aqui na aba deslocamento da primeira linha, você pode aqui escolher a opção ascensão máxima, né? Você subir o seu texto até o limite aqui da borda. Ascendente da fonte. Espaçamento entre linhas, beleza? E pauta, você aplica essas configurações aqui. Linhas viúvas e órfãos, né? Aqui você impede, né, que determinadas linhas do parágrafo elas sejam divididas quando você tem uma quebra de uma coluna para outra, né, do parágrafo de uma coluna para outra ou de uma página para outra página, beleza? Você configura isso aqui. Não separar o primeiro aqui em uma linha, né? Você pode escolher aqui a opção de não separação, beleza? Não separar por último. Aqui a opção de não dividir parágrafos, beleza? Quando você seleciona aqui, ele não divide aqui os parágrafos, ok? E aqui manter junto do próximo parágrafo. Ele faz a junção aqui de um parágrafo com o outro, beleza? E efeitos de parágrafo, né? Você pode adicionar aqui uma letra capitular. E aí o que ele faz? Em cada início de palavra, na primeira letra que inicia cada parágrafo, ele insere aqui uma letra capitular, tá vendo? Você pode inserir aqui uma lista com marcadores, então em cada parágrafo ele vai inserir aqui, ele insere aqui o marcador, tá vendo? E aí você pode selecionar o tipo de marcador que você deseja. Ele aqui coloca sempre os padrões, mas aqui quando você clica aqui em tabela de caracteres, você pode inserir aqui um outro caractere, né? Você dá um duplo clique, ele seleciona aqui, você vem inserir. Ele insere aqui como um marcador, beleza? E aqui na setinha você pode inserir uma lista numérica, beleza? E aí você pode selecionar, cada parágrafo ele recebe uma numeração, beleza? E aí você pode selecionar
o formato do número. Então pode ser em indo-arábico, você pode colocar aqui em algarismo romano, maiúscula, beleza? Aqui você configura o início da numeração, se começa em 1, se começa em 5, por exemplo, beleza? Então você mexe nessas configurações aqui nos efeitos de parágrafo. E aqui você tem colunas e distâncias de texto, onde você pode configurar aqui o alinhamento vertical, você pode configurar aqui o alinhamento do topo, o alinhamento aqui central, de acordo com o centro aqui do quadro de texto, de acordo com o fundo do quadro, ok? Aqui você pode inserir colunas aqui dentro do seu quadro de texto, então eu inseri aqui 2, mas eu posso colocar 3, por exemplo, 4, beleza? Aqui eu tenho um espaçamento entre elas que é de... Você configura o espaçamento entre colunas de 3 e aqui você configura as margens, né, do seu documento. Então eu posso deixar a margem superior com 3, aqui no caso, a margem inferior com 2, a margem esquerda também com 3 e a direita com 2, beleza? Então eu posso configurar as margens aqui nessa opção. Aqui em margens óticas, né, eu posso selecionar a opção ambos os lados, apenas esquerda ou apenas direita. Aqui em fenação você tem a opção da menor palavra com 3 caracteres, né? Você escolhe aqui a opção, né, de difenização quando for fazer separação de sílabas aqui dentro do seu documento. Aqui você tem configurações avançadas, né, onde você mexe aqui na altura, na largura das fontes, né, do kernel. Você configura aqui o kernel. O kernel entre as letras, né, o espaçamento entre as palavras aqui dentro do seu documento. E aqui você escala a altura dos caracteres. Aqui você coloca o espaçamento entre as palavras, ok? Aqui no caso, o kernel, gente, eu me equivoquei. O kernel é o espaçamento entre as letras, tá? E aqui também você tem a opção de configurar o espaçamento entre as palavras. Você também pode configurar aqui a extensão do glifo, né? Caso você trabalhe aqui com caracteres especiais. Recursos da fonte, né? Aqui você, no caso, marca os recursos, né, por exemplo, de ligaduras comuns, também de ligaduras discretas, né? Você também pode marcar. E propriedades do caminho do texto, caso, né, você converta aqui o seu texto em caminho, e aí você pode selecionar aqui o deslocamento inicial, o deslocamento da curva, espelhar o texto e por aí vai, beleza? Então, gente, dessa forma aí, né, através das propriedades, você também pode configurar aí o seu quadro de texto aqui no Scribus, beleza? Na próxima aula nós finalizaremos a abordagem do quadro de texto aqui no Scribus, falando mais detalhadamente sobre o editor de histórias aqui no Scribus, beleza? Então, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique o Scribus para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de design editorial, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga, indique esse programa para ele, porque o Scribus é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também o nosso curso, porque dessa forma você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, e assim você nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico aqui no canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.